Amanda Albach, uma mulher trabalhadora, alegre e apaixonada por tatuagens. Essa era a personalidade da promotora de venda de 21 anos. Amanda resolveu se divertir em uma festa e não foi mais vista. Onde estaria Amanda? Como ela desapareceu? Quem estaria envolvido em seu desaparecimento? Sejam bem-vindos ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje você pode estar aí pensando: olha, o canal tá crescendo, ela tá com um cenário novo. Tô não, gente. Pensa numa pessoa que ficou com preguiça de montar um cenário. Fui eu hoje. Então estou aqui no meu humilde lar com esse cenário que não é cenário, na verdade é minha sala mesmo. Depois, um dia desses, eu faço um tour aqui pela minha casa nova para vocês conhecerem melhor, mas é isso, tá? Não tô querendo colocar cenário novo, nada disso não, é porque me deu uma preguiça, mas é isso, né? Só para vocês aí saberem o que tá acontecendo aqui com esse cenário que tá um pouquinho diferente do que vocês costumam ver. Bom, mas falando do caso de hoje eu trouxe o caso que ocorreu aqui no Brasil de uma jovem de 21 anos que decidiu se divertir em um final de semana com seus amigos e simplesmente desapareceu. E se você já se interessou por esse caso e quer saber como Amanda sumiu e se ela foi encontrada, já vai se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like aqui embaixo para nos incentivar cada vez mais, ok? Então, agora nós vamos ao caso. O caso se passa na cidade de Praia do Sol, em Laguna, Santa Catarina. Amanda Albach Silva, uma jovem de 21 anos, morava em Fazenda Rio Grande, no Paraná, com sua mãe Darcilma e seu irmão mais velho, e sua filha de 2 anos de idade. Amanda era uma jovem muito bonita, alegre e prestativa. Ela era batalhadora e era uma ótima mãe, apesar de sua pouca idade. Ela era muito querida na região onde morava, amava tatuagens, futebol e era torcedora ardente do time Atlético Paranaense. Quando Amanda tinha apenas 10 anos de idade, ela vivenciou uma tragédia familiar. Os seus irmãos Franciele, de 23 anos, e Guilherme, de 11 anos, foram executados a tiro na casa da família. Segundo reportagens da época, o companheiro da Franciele estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e a morte da jovem teria sido um acerto de contas por problemas que ele tinha com o tráfico. No dia do crime, o irmão Guilherme, de 11 anos, acordou com o barulho dos disparos e acabou sendo morto pelos criminosos. No passado, Amanda trabalhou como operadora de telemarketing em um call center por cerca de 3 anos. E quando o desaparecimento aconteceu, ela estava prestando serviços como promotora de vendas em um supermercado. Certo dia, Amanda foi convidada para a festa de aniversário de uma amiga chamada Daiane, que aconteceria em uma casa noturna em Jurerê Internacional, que é uma área nobre de Florianópolis. Essa amiga morava em Imbituba, em Santa Catarina, que é mais perto do local onde aconteceria a festa. Amanda já conhecia essa amiga há muito tempo, chegaram até mesmo a morarem juntas, dividindo as contas quando trabalhavam na mesma empresa. Como se conheciam há bastante tempo, Amanda concordou em se hospedar na casa dessa amiga, que na ocasião estava casada com Douglas e morava com o marido. Na sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, Amanda foi até a casa de Daiane, onde ficaria até domingo, e no sábado eles foram para o local da festa. Algumas pessoas informaram que Amanda estaria envolvida com o irmão de Douglas, chamado Vitor, que foi com eles para tal festa. Enquanto o evento acontecia, Amanda chegou a postar vídeos do local nas suas redes sociais. Ela parecia estar se divertindo bastante e tudo parecia estar bem. 3 dias depois da festa, no dia 15 de novembro, por volta das 8h40 da noite, Amanda mandou uma mensagem de voz para a sobrinha dela, dizendo que demorou para conseguir um carro por aplicativo para voltar para casa, mas que ela já estava indo e que chegaria durante a madrugada. Na mensagem, ela disse: "Estou indo embora, consegui o carro para ir somente hoje. Já estou indo, de madrugada eu chego." Porém, ela não chegou. No dia seguinte, o irmão de Amanda tentou contato com ela, mas seu celular estava desligado. Isso fez com que o rapaz ficasse muito preocupado, porque Amanda não costumava ficar sem dar notícias.
ela sempre estava em contato com a família, principalmente para saber sobre sua filha, se a filha estava bem, pois ela era uma mãe muito cuidadosa. Os familiares continuaram tentando ligar para ela, mas não obtiveram sucesso. Então tentaram entrar em contato com a amiga dela, mas também não conseguiram falar. Os familiares de Amanda resolveram fazer um post nas redes sociais para tentar descobrir alguma informação e encontrá-la, mas não tiveram nenhuma notícia. E sem saber nada e sem nem conseguir imaginar onde ela poderia estar, no dia 19 de novembro a família fez um registro de desaparecimento na Delegacia de Fazenda do Rio Grande. O irmão dela se afastou do trabalho para poder acompanhar as buscas e dar forças à mãe, que anos antes já havia perdido 2 filhos e agora estava tendo que lidar com uma filha desaparecida. Os dias passavam e sua mãe vivia à base de tranquilizantes, enquanto a filha de Amanda ficava com a família do pai. Durante essas investigações foram checados os últimos lugares onde o celular da Amanda esteve e descobriu-se o último lugar onde ainda era possível rastrear o telefone. Era uma região afastada em Laguna, no município de Goioxim. A polícia tentou contato com o casal onde Amanda estava hospedada para obter mais detalhes daqueles dias, pois eles provavelmente foram os últimos a terem contato com Amanda. Mas infelizmente ninguém conseguia contato com eles. Quando o casal Daiane Douglas e o irmão Vitor foram localizados na cidade de Canoas, houve uma tentativa de fuga, onde eles estavam dentro de um carro e quando a polícia chegou, eles tentaram jogar o carro contra os agentes. Daiane abandonou o veículo, pulou o muro de uma casa numa tentativa de fuga, mas ela foi detida, junto com os 2 homens. E todos foram levados para a delegacia para prestarem depoimento. Na delegacia, eles alegaram que a falta de contato com eles teria acontecido porque eles haviam perdido seus celulares e que eles não fugiram em nenhum momento e que, inclusive, as famílias deles também estavam preocupados, mas não explicaram por que houve uma suposta tentativa de fuga. Quando foi questionada sobre Amanda, Diana disse que na manhã do dia 15 deixou a Amanda perto de um supermercado porque seria o local onde ela pegaria um carro de aplicativo para voltar para casa. Mas ela foi embora antes do carro chegar porque ela tinha um compromisso. A polícia achou aquilo estranho porque a mensagem de voz da Amanda dizendo que estava indo para casa teria sido enviada para a sobrinha dela durante a noite do dia 15, após as 8 horas da noite, e não pela manhã. A pressão do interrogatório fez Douglas confessar o seu envolvimento no desaparecimento de Amanda, e ele afirmou que ela já estava sem vida. O suspeito disse que conseguiu atrair Amanda para um local afastado, onde ela teria sido morta, após ela mesma cavar o local onde o seu corpo seria enterrado. A motivação do crime, segundo ele, se deu porque Amanda teria descoberto que ele era envolvido com o tráfico de drogas, e ela chegou até mesmo a fotografar uma das suas armas e enviar essa foto para alguém pelo WhatsApp. Isso despertou a fúria de Douglas, que decidiu tirar a vida dela. As investigações ainda apontaram que Amanda teria perdido a vida pouco depois de mandar a mensagem de áudio para sua sobrinha e que ela não enviou essa mensagem por vontade própria e sim porque foi coagida a mandar a mensagem. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina aponta que após a festa, o trio foi para Laguna, cidade vizinha a Imbituba, para a casa onde moravam os acusados. Os 3 então mantiveram Amanda em cárcere privado das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite, onde ela foi amarrada e uma fita foi colada na boca dela. Nesse período, eles a ameaçaram com uma arma e obrigaram a confessar a participação em uma organização criminosa que supostamente teria criado uma emboscada para eles. Já à noite, eles levaram Amanda para um ponto descampado da praia de Itapirubá, em Imbituba, e a obrigaram a cavar um buraco. Depois atiraram na cabeça da vítima e enterraram o corpo no local. Após assumir o crime, ele ainda indicou para a polícia onde o corpo de Amanda estava e depois de algum tempo de procura, após 18 dias de investigação, os policiais encontraram o corpo de Amanda enterrado em uma praia nas proximidades de Laguna e os exames periciais indicaram de fato que se tratava de Amanda. Foi feita uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para levar o corpo de Amanda e também para pagar os custos com advogados.
O sepultamento ocorreu no dia 5 de dezembro de 2021 no cemitério municipal de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, e reuniu várias pessoas que pediam por justiça. Dia 2 de dezembro, os 3 suspeitos foram presos, porém, no dia 7 de dezembro, 2 deles foram soltos novamente. Só permaneceu preso Douglas, que foi o homem que confessou ter cometido o crime. Mas no dia 17 de agosto de 2023, Daiane foi condenada a 23 anos e 4 meses de reclusão. O companheiro dela a 20 anos e 10 meses de reclusão e o irmão dele a 20 anos e 4 meses de reclusão. Os homens tiveram as penas menores devido a Douglas ter confessado o crime e Vitor ser menor de 21 anos de idade. E esse, pessoal, foi o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes, um caso devastador feito pelas mãos de pessoas conhecidas, o que o torna ainda mais impiedoso. Comente aqui o que você achou desse caso e aproveite e peça mais casos como esse que foi pedido por um dos nossos inscritos. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o final do vídeo e não se esqueçam de que todas as sextas-feiras temos nosso encontro. Uma ótima semana a todos.